Oi, pra quem não me conhece, me chamo Lucas, sou estudante de teologia, sou cientista da religião. Bom, esse daqui é o terceiro vídeo de uma série de esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que estão falando sobre algumas coisas. A primeira foi sobre por que sou salvo, o segundo foi o que é o pecado, e esse agora vamos falar sobre Jesus. Bom, antes da gente falar quem é propriamente Jesus, é bom a gente prestar atenção na epistemologia da palavra. Epistemologia seria o significado da palavra. Bom, Jesus, obviamente, não é o nome original de Jesus. Ele é um nome latim, mas o nome original seria Yeshua Yosef, ou seja, Jesus, filho de José. E uma coisa interessante sobre o nome Yeshua, que basicamente é Yahvé salva, ou seja, o Senhor é a salvação. Ou seja, o nome saiu de Yeshua, depois foi para o grego para Yeshua, Yeshuas, e depois foi para o latim para Jesus, e chegou no português como Jesus. Jesus ele é falado no continente americano, ou seja, desde o Brasil até ali como é o nome? Do Brasil até o Canadá. Uma coisa também interessante é entender que Jesus, conhecido como Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome dele. Cristo é um título. O que significa Cristo, né? Cristo é Krios. Krios significa ungido. E esse é um termo de uma raiz mais antiga. É uma raiz que veio antes do grego. E esse conceito ele existe também no hebraico, que é basicamente a gente coloca como Messias. Ou seja, o Messias, né, basicamente é o ungido, né? Ou seja, Jesus Cristo basicamente está sendo falado que Jesus é o Messias. Ou seja, Jesus é o ungido. Ou seja, traduzindo, seria seria o Senhor é a salvação, e esse é o ungido, este é o ungido. E esse termo do ungido, ele é trazido em outros contextos bíblicos, como os profetas, como os reis e como os sacerdotes. Jesus, no Evangelho de Lucas, Lucas ele é o que traz essa mensagem como Jesus fosse o Messias, ou seja, ele é trazido como Messias. Nos outros evangelhos eles falam sobre Jesus como Filho de Deus, Jesus como Salvador, e Jesus como Salvador, Jesus como Messias, Jesus como Filho de Deus, e Jesus aparece como o Messias como Filho de Deus, como Senhor e como o Salvador, né? Dentro dos evangelhos. Essa percepção como Jesus, né, aparece, ele mostra uma coisa muito interessante do que Jesus faz. Jesus ele faz grandes coisas, ressuscitando mortos, transmitindo a palavra de Deus, os ensinamentos, e também os ensinamentos, ressuscitando os mortos, expulsando demônios, entre outras coisas. Mas uma coisa que é muito interessante é como Jesus ensina. Jesus traz um conhecimento muito grande sobre o que é o amor ao próximo, o perdão, o que é o reino de Deus e principalmente a vida eterna. E uma coisa também que é curiosa, que também existe Jesus histórico. Jesus histórico ele é uma figura muito importante, porque ele se torna um líder religioso, e esse líder religioso ele muda o status daquela sociedade do século I, que basicamente Jesus ele é uma figura que realmente existiu, mas como ele existiu são outros questionamentos, mas a figura de Jesus ele impacta diretamente a sociedade, a sociedade que estava presente ali em Israel e todo o Império Romano, porque como pode um simples judeu, conseguir, digamos assim, bagunçar tudo, fazer grandes coisas, mas isso é tão relevante. Jesus ele é tão incrível mesmo, que mesmo de mais de 2000 anos, ele continua mudando o mundo, né? As grandes coisas, né, principalmente questão de mercado, se coloca o tempo como se fosse de Jesus, ou seja, as coisas que vieram antes de Deus, antes de Jesus e depois de Jesus. Bom, espero que você tenha gostado. Se foi um pequeno vídeo, espero que tenha contribuído pelo menos um pouquinho. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like e até a próxima.